obrigado. Amores, hoje nós vamos falar de amor e vamos falar de uma coisa que é linda, que tem tudo a ver, que é expectativas. Expectativa é um negócio forte, porque a gente conhece alguém e às vezes em nós a gente já tem aquela expectativa, né? Você já está imaginando o que você vai querer da pessoa, o que você acha que vai acontecer. A gente tem sonhos, né? Então às vezes a gente começa uma história e a gente já está lá todo floreado na cabeça, não é assim? Assim foi comigo, muitas vezes. Não uma vez. E mesmo quando eu conheci o Fábio, meu amorzinho diretor aqui, maridão, mesmo quando eu conheci o Fábio, eu acho que eu tinha as minhas expectativas, sim. Eu tinha coisas que eu esperava de um casamento, de um relacionamento, de um namorado. O que eu acho, assim, olhando para mim, com muita sinceridade para vocês, é que eu já estava um pouco mais amadurecida. Então, algumas coisas eu já não era tão exigente. Mas eu tinha, assim, o meu padrão de qualidade, vamos dizer assim. E aí, Fábio, você também tinha o seu padrão de qualidade? Eu, né? Todo mundo tem um padrão de qualidade, né? Ah, sim. Seja ele consciente... Imagina se ele vai dizer que não, né? Seja ele inconsciente, né? Lógico, né? Eu, né, bem? A gente... Te amo, né? Exatamente. Você falou de uma coisa aí, realmente, que é a expectativa, né? E é engraçado porque a gente tem as nossas referências de expectativa. Então tem coisas que a gente espera de alguém porque a gente sente falta disso no relacionamento. E tem coisas que a gente nem pensa porque aquilo já está automático, porque você já tem isso, você já recebeu isso dos seus pais, está na tua família, então aquilo... E às vezes você se surpreende muito, porque a pessoa não tem, né? E às vezes você descobre isso lá pra frente. O que isso quer dizer? Tipo o quê? Vamos ouvir a voz masculina, gente? Eu posso pegar qualquer item aqui. Vamos dizer que eu falo de respeito. Você foi uma pessoa criada na sua família com respeito, né? Você não passou por nenhuma situação complicada na sua juventude em relação a respeito, conhece uma pessoa, começa a se relacionar com ela. Você acha que a pessoa também é respeitosa? Acha que a pessoa também é respeitosa. E às vezes a pessoa não é respeitosa. E você só vai descobrir isso numa situação de crise, né? Porque enquanto tá tudo bem no relacionamento, beleza. Você nem pensou, será que esse cara é respeitoso? Não, eu sou respeitosa, então tá tudo certo. Você sabe, Fábio, os mestres... Tá fazendo sentido? Não, faz super sentido. Os mestres, há uns anos atrás, eu não me lembro quando, isso faz bastante tempo, chama Amarela, mestre Lanto, em canalização. Como eu falo para vocês, né, gente? Eu falo de Ho'oponopono porque eu me apaixonei por Ho'oponopono. Mas eu sou terapeuta há 25 anos, então eu tenho muita história, muita bagagem, muitas outras histórias, né? E referências que me trouxeram até onde eu vivo aqui hoje, né? E até tudo que eu sei hoje. E mestre Lanto, numa canalização, Fábio, ele falava assim, que para você conhecer uma pessoa, você não tem que comer 1 quilo de açúcar com ela. Você tem que comer 1 quilo de sal. 1 quilo de sal. É isso aí. Porque o açúcar se consome muito rápido. E isso significa também que a doçura do relacionamento e até da amizade com alguém faz assim. Agora, o sal que você come aos pouquinhos, pensa quanto tempo você leva para conhecer alguém. Fato, né? Às vezes precisa ser uma crise, muito crise, assim, né? Para você descobrir o que realmente o outro está fazendo para você, né? Como ele reage, porque aí que ele começa a ir atrás dos valores dele, como que ele se comporta. A pessoa vai se soltando, né? No relacionamento a pessoa vai se soltando. O começo do relacionamento às vezes é muito encantador, né? Porque como você não conhece, você não julga outra pessoa e às vezes ambos estão carentes, querendo ter um relacionamento. Então aí a coisa se mistura e pode ser complicada. Mas, posso revelar o que é a grande coisa, aquilo que todo mundo quer num relacionamento e nem sempre as pessoas têm? Eu fiz um esqueminha aqui para eu não esquecer, então vou ler para vocês. Então o que a gente espera? Eu acho que eu respondi por mim, tá? Eu acho que todo mundo espera de um relacionamento amoroso, afetivo. A pessoa espera ser amada, ela espera ser honrada,
é um amor com honra. Porque um amor vagabundo, sabe? Te acho linda, te acho gostosa, te acho não sei o quê. Isso não é amor não, tá? Isso é outra coisa. Tudo bem se você gostar disso, não sou contra. É muito legal esse arroubo de paixão. Acho 10. Só que o que você espera realmente de um relacionamento é que você seja honrada pelo teu parceiro ou pela tua parceira, né? Você espera que a pessoa goste de você tanto que ela não vá fazer uma sacanagem com você, que ela não vá deixar de te ajudar quando você precisar, que ela não vá sair da sua vida quando passar o primeiro vento e um rabo de saia, né? Então a gente espera que alguém que esteja com a gente nos respeite e nos honre. É uma mistura de amor, respeito e honra, porque isso faz com que você se mantenha uma pessoa bonita, equilibrada, gentil. O melhor do outro desperta o nosso melhor. E o nosso melhor, simultaneamente, também desperta o melhor do outro. Olha, se eu entendi, né, o ser honrado, ele é uma espécie de resumo de um monte de coisas que as pessoas colocaram, né? Exatamente. Se eu entendi corretamente, é mais como que a pessoa tenha um bom lugar na vida do outro. Isso, Fábio. Né? O ser honrado tem a ver com tudo isso que você falou, e as pessoas falaram, né, sobre respeito, sim, comprometimento, cumplicidade. Sinceridade, honestidade, né? Troca, companhia. Se tivesse que resumir num único a termo, honra traz isso. A honra traz tudo isso aí, né? Se você tem uma pessoa que te honra, que te respeita, nossa, é muito. Porque ela faz isso porque ela te ama. Há um amor ali, né? É um amor que se desdobra em honra, em respeito, em carinho, em te querer bem, sabe? Então acho que isso é uma coisa que a gente pode pedir para Deus, que a gente tenha um merecimento, que a gente tenha a luz de encontrar no nosso caminho pessoas que nos honrem, porque isso é uma coisa que você também tem que aprender a fazer. Não tem essa lei da atração? O que é a lei da atração? A lei da atração é reciprocidade. Eu atraio para mim aquilo que eu vibro. Se eu estou vibrando só sedução, belezinha, saia curta e perna bonita para mostrar, as chances são que eu vou atrair alguém que só veja isso em mim. Eu não quero isso, nunca quis, nem quando eu tinha 18 anos, porque não vale a pena alguém que só veja isso em você, porque você quer mais do que isso na pessoa. Você quer que a pessoa te enxergue, não uma beleza que vai passar, porque a beleza do corpo passa. Agora, a honradez, a troca profunda entre as pessoas, isso é eterno. Isso, vidas podem nos aproximar nessa frequência. E eu acredito em almas gêmeas, em vidas passadas, em reencontros de alma, porque afinidades, olha que coisa linda você pedir para Deus. Mas aí você tem que ser uma pessoa linda também, né? Você tem que evoluir. Você não pode ser um mala, reclamão, chato, chata, sofredor, eternamente sofredor. Ai, MS, você não sabe como vai ser, como é a minha vida, né? Nunca vai dar certo para mim. Você tem que sair dessa frequência. Você tem que honrar ser você, para você ser honrado. Ó como funciona a vida. Ho'oponopono vem para trazer essa evolução na consciência. Por isso que está na hora de você que me segue, de você que conhece todos os meus conteúdos, de você que já leu, de repente, o meu livro de ouro do Ho'oponopono, que já baixou o oráculo. Esse recado é para você. Está na hora de você evoluir no seu Ho'oponopono. Vamos sair dessa história de eu já faço Ho'oponopono de forma mântrica. Vamos sair disso. Continua, isso é o mínimo. Isso é o primeiro passinho. É o primeiro passinho. É você começar a acalmar o coração. Segundo passinho é você começar a entender a vida, entender as suas atitudes e mudar a frequência vibratória. Agir diferente. Não fui fofinha de novo, mas... Eu não estou contando, mas já é a segunda vez, tá? Ih.
Nesse vídeo aqui, a segunda vez. Sabe o que acontece? Vou explicar para o povo. Tá perto do meu aniversário, gente. Eu faço aniversário dia 6 de agosto. Isso significa que eu sou uma leonina e eu tô caminhando para o meu signo de poder. Fato. Né? Vou fazer a minha parte da juba do leão. Fazer o quê? Apesar que, se você me permitir o comentário... Permito. Eu não sinto que, por exemplo, em janeiro você não falaria o que você falou agora. É verdade, Fábio. Falaria. Não é muito por aí, não. A gente é o que a gente é, né? Mas é isso, gente. Tá na hora da gente evoluir. Tá na hora de você evoluir. Vamos evoluir. Porque quando a gente entra nessa frequência, com mais luz, com mais entendimento das coisas, o que vai acontecer? Os seus resultados com oração, com a sua autoterapia com Ho'oponopono, serão muito melhores. Você vai evoluir não só na beleza do espiritual tal, não, é no resultado da vida, porque você vai mudar o comportamento. Eu sou a pessoa que ensina a ter relacionamentos felizes. E sabe por que eu posso dizer isso hoje? Hoje eu sou muito feliz de dizer isso, porque eu tenho tudo isso na minha vida. Eu tenho com meu marido, eu tenho com as minhas filhas, eu consegui ter com a minha mãe, que foi bem difícil. Eu tenho com a minha sogra, que é uma fofa. Eu tenho com meus gatos, eu tenho com os meus irmãos. Eu tenho hoje com os meus amigos, que são muito queridos. Poucas pessoas mais íntimas, mas pessoas que eu honro profundamente e sou muito grata por fazerem parte da minha vida. E eu acho que eu tenho que compartilhar isso com você, ajudar você a ter tudo isso, porque é possível. Isso não é venda, não é marketing, isso é realidade da vida, a gente aprende a ter tudo isso. Ser honrado é ser querido. Você ter o seu lugar na relação. É a pessoa ser ouvida, ser respeitada nas tomadas de decisão. E veja, essa questão da pessoa ser ouvida, isso acontece, né? Até o Fábio, a gente estava conversando sobre isso hoje à tarde, e aí a gente estava falando das coisas que podem acontecer, tipo a pessoa ser querida, tá até no casamento, mas não é ouvida. O parceiro ama até a pessoa, mas não respeita a opinião. Tipo década de 50. O cara sustentava, resolvia, fazia todas as coisas, mas a mulher não estava na posição igual a ele. Então ela não era honrada. Eu vi isso na minha casa, Fábio. Meu pai fazia isso com a minha mãe e ele era um homem muito educado, apesar de tudo. Não apenas educado, ele era uma pessoa de bom coração, uma pessoa era, bem, né? Mas ele fazia isso. Quando ele conheceu, teve um caso assim na minha casa, né? Quando nós somos do interior, meu pai era de Minas Gerais, encontrou minha mãe no interior de São Paulo. E aí quando ele veio para São Paulo, ele foi construir uma casa para a família, né? E aí, década de 70 isso. E aí ele era um cara muito assim, ousado, né? Ele resolveu que ele ia fazer uma casa modernista. E ele fez essa casa. Concreto aparente, brutalista, aquela coisa, né? Uma casa cheia de vidro, uma coisa doida para a época. Ele passou completamente em cima da minha mãe. Que odiava esse tipo de Minha mãe detestava isso. Ela queria uma casa estilo colonial, com aquelas janelinhas assim de abrir, como se ela morasse numa fazenda. Gesso torneado no forro, né? Aquela coisa isso, assim, né? Gesso torneado no forro. Era essa a cara da minha mãe. Um leão na porta de entrada de pedra. Isso. Né? Nossa, nada a ver com o que ficou no final, né? Cortina, né? Ela queria aquelas cortinas assim. Então você imagina, né? Você imagina o que foi isso para minha mãe? Ele passou completamente por cima dela. Acho que naquela época ele gostava dela. Dá para dizer que isso é não honrar? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Porque são gostos muito diferentes, ok. Né? Às vezes é difícil, a gente conhece alguém que a gente não combina no gosto, mas a gente gosta da pessoa. Então, casamento também é feito de concessões, relacionamentos também são feitos de concessões. Mas no caso da minha mãe, da minha família, o negócio não rolou nenhuma concessão. O negócio foi bravo. E aconteceu e eu vi.
né? Então não foi coisa que eu estou inventando. Nos dias de hoje, isso pode ser que a gente encontre mulheres romantizando essa situação e querendo um marido forte, protetor, cuidador, como se ela fosse frágil. Você sabe que as pessoas entram nessa roubada, gente? A gente entra nessa roubada. Você quer o homem ali, você fica idealizando o seu parceiro, que ele vai te proteger, que ele vai te, né, que tal coisa não vai acontecer com você e que você precisa de um protetor. Isso é tão inconsciente nas mulheres, isso é tão louco nas mulheres. Eu não posso nem dizer para vocês que eu não sou ainda um pouquinho assim, apesar de toda a consciência que eu já tenho da vida, de Deus e do próprio Ho'oponopono. E dos meus esforços de desconstrução desse padrão em você também. Né? Porque como aí tem as histórias de criação, né? Eu falei de pai e de mãe nos outros últimos lives, né? E eu fui criada por uma mãe que tinha essa mente, né? De ficar numa situação e de não responder, não enfrentar, não brigar. E aí a gente fica nisso. Ou você pode ficar a louca que grita e briga por conta de tudo, ou você pode ficar aquela pessoa que vai aguentando tudo, que também não é bom, nenhum dos dois é bom. Ser respeitado é para se dar o respeito, tá? E olha, uma coisa que eu também vi, homens também podem passar por situações assim, e não homens gays, sei lá, não, homem mesmo, pode passar, eu já vi casos assim. Homem gay também, né? Homem gay também, mas assim, não é que eu não estou querendo diminuir, assim, dizer que um homem é assim ou outro. Não entrem nessa, não estou querendo entrar por esse caminho. Estou dizendo que não tem a ver com escolha sexual e nem com ser homem ou ser mulher. Homem também passa por isso e eu já vi vários. Homens que a mulher chegava e falava na frente de todo mundo o que gostava, o que não gostava. Era um negócio assim que a gente ouvindo, que não tinha nada a ver com aquilo, e se eu vi em grupos, eu sentia vergonha. Vergonha do cara e vergonha da mulher, porque ela também não estava ocupando o lugar dela. Como esposa, né? Se é teu parceiro, se é tua parceira, você não está inferior a ele. Mas você tem que respeitar quem está com você. E tem gente que guarda tanta raiva dentro de si que não percebe que está desrespeitando o parceiro. Então, temos que tomar cuidado. Então, casamentos e relacionamentos que vão mal, isso pode causar situação muito ruim, né? E aí, eu acho que a gente tem que aprender a se observar, gente. Aquilo que eu falo para vocês de reconhecimento. Você que está aí me vendo, você tem que se observar. Como você se comporta? Porque às vezes mulheres que estão sozinhas, homens que estão sozinhos, que queriam ter um parceiro, uma parceira, às vezes você também não está se comportando bem, você não está atraente ao outro. E não tem nada a ver com beleza física, tem a ver com comportamento, com expressão, com ideias, com coisas que você fala. Tem que tomar cuidado com isso, ok? Toma cuidado que você pode melhorar. Nesse cenário, né, e como eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Sim. Onde que entra o Ho'oponopono nessa história de, vamos dizer, honradez ou honra dentro de um relacionamento feliz? O Ho'oponopono entra quando a gente começa a se dar o valor. Nesse caso, Ho'oponopono é para autovalorização. Para você enxergar a sua luz. Que às vezes a pessoa está tão desesperada para se colocar, para se mostrar, para colocar limites, para exigir que o outro goste dela ou honre ela, que ela sai do eixo e ela fica densa, ela fica pesada, ela fica feia. E aí o Ho'oponopono é para acalmar e fazer você voltar a ocupar o seu lugar. E saber dizer sim e saber dizer não para relacionamentos que não valem a pena. Porque às vezes o antes só do que mal acompanhado funciona. Então a gente tem que pensar assim, vale a pena eu estar com essa pessoa?
Vale a pena? Essa pessoa vai me honrar em algum momento? Ou eu estou querendo dele ou dela algo que ela não vai me dar? A gente tem que ter coragem para ter esse olhar em função daquilo que nós esperamos da outra pessoa. Porque o que nós esperamos da outra pessoa não é uma fantasia e não deve ser uma fantasia, deve ser algo que é possível de ser realizado. Porque senão a esperança fica um sonho doido lá em cima e você aqui embaixo vivendo um nada. Não pode ser assim. Ó, vou contar uma história que eu tinha escrito aqui já meio que preparado, que é da Renata, minha aluna. Gente, nomes são preservados, tá? Então, a história nunca é exatamente essa para preservar as pessoas, mas são histórias de estudos de caso que eu estou coletando há muito tempo. Renata, minha aluna, menina super jovem, ela passou por algo assim. Ela foi morar com um namorado que era um cara, olha as histórias como elas são loucas, né? Que era um cara super alternativo. Ele gostava de yoga, comida natural, fazia retiros, né? Aquela coisa bonita. E ela ficou encantada pelo sujeito. E aí, do nada, assim, ela estava morando com o cara, vê a situação. Do nada, ele resolveu que ele ia passar um ano na Europa. Ia fazer tipo um mochilão, fazer uns cursos por lá, e ele não queria levar um peso nas costas. O peso nas costas era ela. Era ela o peso? Nossa. E aí, você imagina, ela estava morando... Olha qual era a expectativa dela e qual era a expectativa dele, né? Porque ela estava morando com ele, ela achando que ela tinha um relacionamento, e na verdade ela não tinha um relacionamento, ela tinha um roommate, né? Ela tinha um colega de quarto, ferrado, porque daí ela teve que... Foi bem difícil para ela superar isso, né? Mas olha que interessante o que você está falando, né? Ela só foi perceber essa falta de honradez no momento que apareceu uma situação, que não sei se dá para chamar necessariamente de crise, mas o rapaz quis fazer uma mudança importante na vida dele, porque aquilo devia ter um valor importante para ele, Sim. Ele querer sair do país, ficar um tempo fora. E foi aí que ela realmente conheceu ele. Ai, mas triste, né? Porque antes estava tudo maravilhoso, né? É. O cara tinha os mesmos gostos, era um cara bacana, preocupado. Comida natural, yoga, meditação. E olha quem era o ser. Não é assim, estou indo para a Europa, vamos? Tem um pouquinho assim daquela coisa de quem vê cara não vê coração, né? Eu já tive muitas clientes assim que, nossa, eu queria conhecer alguém da espiritualidade. Porque alguém da espiritualidade, um homem que já está cuidando do lado espiritual, é um homem elevado. Gente, não é assim, tá? Não é verdade, infelizmente. Tem gente do espiritual que é bem picareta, e assim como tem gente que não tem nada a ver com o espiritual, que são pessoas honestas, honradas. Né? Então não vamos pelo estereotipo. A gente olha o estereotipo, a pessoa como ela se apresenta no mundo, e a gente já, nossa, esse fulano deve ser legal. Cuidado com isso, né? Lembra da mensagem do mestre Lanto, chama Amarela, da Fraternidade Branca, que eu acho que todo mundo devia lembrar a história do quilo de sal. Acho que essa minha amiga Renatinha não comeu um quilo de sal com aquele cara que foi embora. Talvez não tenha dado tempo e ele deixou ela com um tijolo de sal para ela comer, né? Pois é, né? Foi embora com açúcar, né? Olha que coisa. O que aconteceu com ela no final das contas? No final das contas, ela teve que se recuperar, né? Ela teve que se recuperar, porque ela ficou triste, ficou bem acabada, e ela teve que se recuperar. Mas ela era jovem, né? Então ela vai seguir em frente, vai olhar para a história de outro jeito, ela vai... Certeza que ela vai se reinventar. Mas teve que pegar muito fundo no Ho'oponopono, porque aí ela começou a ver que ela precisava se apoiar, né? Ela precisava se amar. Ela chorou muito, ela sofreu muito, porque não tem como não passar por isso, né? Ela não esperava essa atitude do rapaz. Quem é que esperaria, né? Péssimo, né? Uma situação dessa, realmente muito triste. Então, coisas difíceis, né, Fábio? Isso é bem, bem, bem comum, né? E, sabe, eu acho que
Cada caso é um caso. Então, essa questão de... Eu sempre tentei falar o que eu penso, falar o que eu sinto, e eu nunca fui ouvida. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, as pessoas se acostumam, né, Fábio, num lugar sem honradez, num lugar onde elas não devem estar. Então, de um lado, eu acho que você tem que olhar, se você passa por essa situação que o Fábio citou, você tem que olhar se você é muito bocuda ou bocudo. Porque às vezes a pessoa também é rude. Contador de fofinha, número 4. Ferrou tudo, né? Tudo bem. Mas às vezes a pessoa é bocuda, a pessoa fala demais, a pessoa aborrece, então o outro não ouve, porque ele liga um botão que desliga tudo. Na verdade, ele desliga o botão dentro dele, né? Então, ele não vai te ouvir porque você fala demais, porque você exagera. Mas também tem aqueles casos da pessoa que realmente tenta argumentar, tenta trazer, tenta cuidar e não consegue. Então, aí você tem que ponderar quem é você nessa situação. Se você é o cara que briga demais ou se você é a pessoa que está tentando fazer aquele molho, aquela argumentação para o bem. E aí, se o outro também não responde, aí a bola está no teu time, em pensar se você deve ou não ficar nessa relação. A gente tem que pensar se vale a pena permanecer onde a gente está ou não. Isso sempre, tá? Eu nem sei se é uma frase de Sai Baba ou uma frase que Sai Baba usava muito, que é a palavra é de prata e o silêncio é de ouro, né? Nossa, isso é profundo. Que é a questão do... acho que o Ho'oponopono ele ajuda muito a te dar consciência do momento certo de falar, né? Então, nesse caso, se você está passando por essa situação, o caminho que você deve seguir é esse. Ho'oponopono, para te dar sabedoria, luz, de você falar quando você tem que falar. E aprender a ficar quieto, ser mais humilde, se é que é essa a tua história. Então, é só você vai poder analisar, não vou ser eu, né? Ai, gente. Aqui, para mim, a leitura é falta de amor próprio. Né? Nossa, muita falta. E é uma judiação, porque eu sei que tem muitos casos assim. Muita gente fazendo tudo por amor, sabe? Se esforçando, cuidando, amando, amparando, entendendo tudo. Entender tudo é péssimo. A gente não tem que entender tudo, ninguém tem que entender tudo. A gente tem que entender só aquilo que a gente tem que entender. Aquilo que for errado, não entenda, não pode passar a mão na cabeça de quem está errando, porque senão você detona a sua vida. Então, nesse caso, é um Ho'oponopono muito profundo. Você se amando, você se acolhendo, você se dando força. Então, não é para mudar o outro, é para mudar você. Para levantar a sua autoestima, né? Não é? Pois é, né? Você já imaginou se você ocupa esse lugar? Já imaginou se você... Eu não vou dizer necessariamente que... tinha gritaria na sua casa, porque eu acho que gritaria de verdade não tinha. Mas eu acho que o seu pai se acostumou um pouquinho com o reclamão da sua mãe. Se acostumou. Na minha casa foi assim. O terceiro caso aqui. Desliga, pega a chavinha e clique, não vou ouvir, né? Então isso também é desrespeito, isso também é desonra de ambas as partes. Não é só da pessoa que desligou a chavinha, é do outro que se acostumou a gritar. Então, às vezes, esse tipo de situações nos relacionamentos, eles destroem qualquer possibilidade de felicidade, de amor, de crescimento do casal, ou até da sociedade, ou até de você com o seu filho. Porque a gente pode estar falando aqui muito de amor, de relacionamento de homem e mulher, de encontro de alma, de parceiros, mas essas coisas também servem para filho. Essas coisas também servem, com algumas nuances, para o seu pai, para sua mãe, sabe? Então, se você grita demais com pai, com mãe, se você desonra a presença do pai ou da mãe, ou do seu filho, se você grita demais com o seu filho, você perde a razão. E aí você não consegue mais ter um diálogo, nem ter o respeito, nem ter um relacionamento honrado com essas pessoas. É sério, gente.
Eu atendo muita gente, tenho muita cliente, muito aluno do leite derramado, que são as pessoas que já entornaram o caldo, já chutaram o balde, já foram embora e algumas se arrependeram, porque entenderam que poderiam ter agido melhor com aquela pessoa, com o marido, com o filho, com o irmão, né, com o parceiro. Então, respira fundo antes de você tomar atitude. Pode ser que o correto seja você tomar atitude, que realmente essa pessoa não queira melhorar, mas sempre, num relacionamento, os dois têm que fazer uma melhora. Não é só um, são os dois. Nesse caso, o que você imagina que seria, para que seria o Ho'oponopono? Eu acho que é o Ho'oponopono meio que para o silêncio, sabe? Para você amansar o coração. Para a pessoa ficar mais doce. Para a pessoa ficar mais doce, porque mesmo uma separação, eu acho que a gente não tem que ser inimigo do ex-marido ou do ex-parceiro, dentro do possível. Não é que você vai conviver, vai na festa junto, nada disso, não precisa se você não tiver isso. Às vezes alguns casais se separam e anos depois ficam realmente amigos, convivem, não tem esse problema. Né? Mas tem outros que nunca mais vão se ver. Eu nunca mais vi meu ex-marido e tá tudo ótimo, fique lá, seja muito feliz com a sua esposa atual, nem quero ver. Mas ok, meu caso. Mas tem gente que se dá e não tem problema se dá. Então vamos tentar não ser no pau, né? Eu acho que essa coisa da gente, eu sou estourada, então eu sou estourada. Não, olha para você, se pergunta por que eu sou estourada. E se o estourado é só com essa pessoa, ainda tem uma justificativa, a gente ainda entende, porque se você é estourado só com esse foco na sua vida, é porque aí deve estar uma fonte de grande irritação. Mas se você é estourado com tudo, complicou. Então aí é mais você com você mesmo. Daí, nossa, Ho'oponopono é acalma meu coração, Senhor, me ajuda a me acalmar para eu não fazer coisas erradas que depois eu venha me arrepender. Então aí o Ho'oponopono é totalmente para você, apesar do outro te irritar. Interessante, né? Porque você está falando de coisas, a gente começou a falar aqui sobre a honradez no relacionamento, a honra no relacionamento, da pessoa ser honrada, né? Mas eu entendo que, pelo que você está falando, parece que é uma via de duas mãos, né? Então, a honra, de certa forma, também é uma conquista, talvez? Não sei se é um... Eu acho que é um aprimoramento. Que você acaba recebendo. Um aprimoramento. Você está tratando a outra pessoa também de um jeito honrado. Isso, exatamente. E às vezes as coisas começam bem e terminam mal, né? Às vezes você começa no equilíbrio, na coisa doce, e depois é que você vai cair no quilo de sal, né? Assim? Mas às vezes você tem como se manter na doçura, apesar de você ter o seu quilo de sal para comer com a pessoa, né? Então a gente tem que manter. Relacionamento também exige de nós, relacionamentos felizes exigem de nós uma manutenção do amor, da felicidade, da admiração que você tem pela pessoa que está com você. Você está criando isso todos os dias. Então fique atento. A semana passada mesmo eu olhei para mim, né? Falei, nossa, teve um dia que a gente teve um problema aqui no nosso banheiro, né? Foi um rolo aqui em casa, uma chatice de troca de válvula da descarga, aquelas coisas bem chatas mesmo, né? E aí um dia eu briguei com o Fábio. Falei para ele, eu quero que isso se resolva hoje. Acabou, não vou mais passar por isso. E assim, eu fui enfática, pesadona, como eu tô falando aqui para vocês, hein? Olha, MS fazer isso não é o normal. E eu falei para ele, de hoje não vai passar. Porque se você não fizer, eu vou fazer. E aí acabou, não quero mais essa encheção na minha vida. Bom, ele fez. Daí depois passou um tempo, eu comigo mesmo. Falei, agora chega de reclamar, MS, volta ao normal. Volta ao normal. Porque o parceirão não merece tudo isso, né? São coisas da vida, são fatos da vida e opa, luz na consciência, Ho'oponopono. Fiz Ho'oponopono pra você, Fábio. Eu só não vou falar muito disso porque eu também tenho os meus momentos, né? Então tá tudo certo. Né? Às vezes a gente tem coisas que tiram a gente do sério, né? Pois é, então a gente também tem que ter aquele momento que você fala assim,
eu não vou exceder nesse meu comportamento. Tem que cair a ficha, gente. Reconhecimento. Reconhecimento está ficando mais bonito do que falar de autoconhecimento. É você olhar o que você faz, porque o que você faz pode estar impactando muito na tua vida e você não tem nenhuma noção. Daí fica lá, fazendo Ho'oponopono, lindo com japamala, né? E não cai a ficha, daí não adianta nada, ou adianta pouquinho. Ai, gente, isso acontece tanto, né? E nesse momento que a gente está vivendo com tantas histórias, né, de trabalho, de não ter trabalho, a gente está vivendo um momento difícil nesse sentido. E infelizmente essa é a história de muitas mulheres e tem muito a ver com a criação machista, né, da nossa sociedade. Não vou falar nem só do Brasil, porque isso não é só do Brasil. A gente que é brasileiro tem uma mania de achar que o Brasil é atrasado, pior que os outros países. Isso é um engano, gente. Isso é porque a gente vive aqui. Quando você viaja, vive um pouco em outros países, tem acesso a outras pessoas, você vai descobrir que a cultura em outros lugares, em muitas situações, se parece com a nossa, né? Então, se sentir diminuída porque você não tem um emprego, que você não tem um trabalho, e o seu marido se dar o direito de subir em cima da carne seca e falar o que quer, tá ruim. Tenho que te dizer que tá ruim, tá muito ruim, né? Aí é um Ho'oponopono muito forte que você tem que fazer para você se sentir melhor, você começar a se valorizar, né? O trabalho dignifica o homem, isso é um ditado muito sério, muito importante, né? Falar de dignidade, eu acredito nisso, mas a gente não precisa se diminuir porque não tem trabalho. Essas são contingências, né? Eu já vi casos de mulheres, por exemplo, que tiveram bebê e aí não tinha com quem deixar o filho e deixaram de trabalhar. Eu conheço vários casos assim, de mulheres que não tinham com quem deixar o bebê. E não tinha dinheiro para pagar uma babá, pagar uma escolinha, era tudo complicado, caro, né? A logística disso era bem complicada. E aí a mulher deixou de trabalhar e ficou na mão do homem, né? E tem homens que são honrados no relacionamento, amorosos, parceiros, e que ajudam a mulher nesse momento da vida, porque o filho é dos dois, né? E existem casos de homens que não sabem fazer o comportamento direito. Não sabem, não honram? Sabe que em muitos países na Europa, eu tenho uma memória mais assim de países escandinavos, mas eu não posso afirmar se é só em Suécia, Dinamarca, etc., que é assim. Mas é comum, até em termos de direito trabalhista, o homem dividir, ou né? A mulher tem o direito de ficar em casa enquanto licença maternidade, ou né? paternidade. Mas é equivalente. É uma questão do casal optar. De repente, fulano ganha mais, Você ou vê? fulana ganha mais, ele vai e eu fico. Então, nessa época em que nós estamos fazendo toda essa mudança planetária, né, que nós estamos passando por tantas transformações, essa é uma transformação que eu acho que saudável, né? Porque se o cara tem um trabalho que, vamos dizer, ele ganha menos ou ele pode fazer se afastar e a mulher não, puxa vida, então cuida das crianças, né? Cuida da casa, não tem desonra. Função do lar, função doméstica e função dinheiro num casal, num relacionamento, isso pode ser adequado, conversado, compartilhado. Divisão de responsabilidade. A gente tem que pensar assim. A Sônia, ela tinha uma história muito triste de abandono. Ela não foi criada pela mãe e se ressentia disso. Você vê que tem um cenário que faz as coisas acontecerem. Quando ela arrumou um namorado, ela começou a ter atitudes erradas, ela não tinha coragem de colocar limites no cara. E ela foi aceitando as coisas que ela não deveria aceitar, até que ele apareceu com uma outra pessoa na frente dela. Olha que coisa ridícula. Oi? Como assim? Ele estava fazendo... Assim, ela foi fazendo concessões. Mas, enfim, ela estava fazendo
Olha como são as coisas. Ela estava fazendo Ho'oponopono de forma mântrica, repetindo as frases, mas sem olhar para a situação negativa que ela estava vivendo. Ela estava fazendo sem consciência. Total, né? Só sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato para dar certo o relacionamento. E não estava falando nada para o rapaz, com medo de perder. Quer dizer, de certa forma, inconscientemente, ela já sabia que aquilo não ia durar, que o cara não estava honrando ela. Então ela fazia Ho'oponopono quase que para blindar, para alguma coisa ruim não acontecer, porque ela sabia que estava acontecendo. Olha como é que é doida a cabeça humana. E aí dá ruim, claro que dá ruim. E aí eu marquei isso aqui, eu acho que é importante eu falar. Você é o objeto da prática, não é o outro, não é a situação. Porque se você aceita algo negativo, que não faz nada para mudar, a vida não muda. O Ho'oponopono, como sempre eu falo, é uma atitude. Ho'oponopono é expansão da consciência. Ele te ajuda a criar o relacionamento feliz, porque ele ajuda a te transformar. E quando você está transformada, você é mais inteligente, você é mais amoroso, você é mais consciente, e aí você fica mais atraente para um amor verdadeiro, um amor profundo, um amor que te honre. Porque você que está me ouvindo, você merece ser honrado, você merece ser honrada, você merece, não se diminua. Eu já passei por situações, quando eu não sabia nada, que eu fui muito desonrada pelo casamento, pelo meu primeiro marido, que me tratava como se eu fosse um lixo, falava o que ele queria, e porque eu não gostava de gritos, até hoje eu sou traumatizada com isso. Como eu não gostava de gritos, eu não batia de frente com ele, eu não falava com ele o que eu não queria. E ele foi crescendo na gritaria, né, gente? A pessoa cresce no ruim, né? E aí, quando eu queria falar que eu estava um pouco mais fortalecida, eu não tinha coragem. Olha que coisa difícil. Fui muito abusada. Muito, muito. E depois eu conheci um outro antes do Fábio, e que também era um abusador, só que ele era um abusador gentil. Uma pessoa educada, né, que tinha um trato, mas que não me respeitava. Meio que nem o outro aí que passou com a namorada, com uma outra na frente da namorada. Isabel era uma moça muito impulsiva. Ela falava o que ela queria para os namorados. Uma menina bonita, inteligente, ela não tinha nenhum problema em arrumar um parceiro. E aí ela foi levando a vida assim até que ela se casou e teve uma enorme decepção com o marido, quando o cara terminou e colocou ela para fora de casa. Imagina, ela nunca esperava isso, né? Literalmente. Eita. Acontece. Um verdadeiro trauma. Ela foi obrigada a rever suas posturas de vida, seus comportamentos, suas atitudes e descobriu que tinha, de certa forma, provocado o mal. Essa é uma descoberta, hein? A gente pode provocar o mal e a gente pode provocar o bem. Aí é uma questão sua, o que você vai escolher. Sabe aquela coisa? Tem um ditado da minha avó que diz assim, que quem fala o que quer, ouve o que não quer. E essa situação é perigosa, porque a gente não pode sair por aí falando tudo para as pessoas. A gente não pode chegar para um namorado e escangalhar o cara. A gente não pode chegar para alguém que você gosta e ser rude com as palavras com as pessoas. Não pode. Mesmo se essa pessoa for seu filho, se for seu filho, você não fala tudo pro seu filho. Se for seu pai, você não vai lá falar as verdades da vida pro seu pai. Isso é falta de educação. As pessoas não sabem, mas é. Então a gente tem que se trabalhar. Nesse caso, o Ho'oponopono é para você. Você tem que melhorar a sua personalidade, melhorar o seu jeito de falar, melhorar o seu jeito de expressar. A gente pode melhorar. Todo mundo pode melhorar. Não existe quem não possa melhorar. E essa moça, Isabel, ela conseguiu melhorar? Como é que ela está? Ó, tá se terapeutizando, vamos dizer assim, né? Ela, como eu falei, ela é muito bonita, é uma moça muito simpática, muito... Ela não tem problema de encontrar alguém. Ela tem problema em permanecer com alguém. E com alguém que vale a pena, né? É de novo a história do sal, né?
de novo. Alguém olha para ela, se interessa, deve ser uma pessoa bonita, provavelmente. Sim, bem bonita. E aí começa o relacionamento. Primeiro problema, a primeira crise. Fala o que pensa, mas não tá mais fazendo isso agora. Não, não tá mais. Já caiu a ficha, suave, né? Também com a história do cara colocar ela para fora com um saco de lixo, as roupas dela num saco de lixo, foi punk, né? Acontece. E não é tão incomum quanto a gente pensa. Seja uma flor, né? Uma flor de pessoa também. Não, né? pessoa tem a escolha não dele, né? Tem a escolha dele. Fazer, né? Todo mundo pode escolher agir melhor. Então, Ho'oponopono para neutralizar as pessoas que são muito agressivas, incidentes e, né, que vão lá brigar menos para nós, né? Então vamos pegar a água. Quem tá aí me segue sempre gosta, sempre tem uma aguinha, né? Então coloca a água no copo. Pronto, Quindim, acabou essa parte para você. Então respire fundo, pegue o seu copo com água, lindo copo com água. Respire fundo. Solta o ar. Mais uma vez, respire fundo. Solta o ar. E aí você pede, Deus, Pai, Divino Criador, que eu possa honrar a sua luz, que eu possa honrar o seu amor. Eu quero me tornar um ser de amor. Respire. E agora visualize, imagine uma luz muito linda entrando no alto da sua cabeça. E essa luz, ela vem batendo no alto da sua cabeça e ela vai para o seu coração. Do seu coração, ela se abre numa luz rosa, cheia de amor. Deus, que eu possa honrar a sua luz de amor, com sabedoria, com paz, com amor, com integridade. Ho'oponopono. Se eu fiz mal a alguém, se a minha família fez mal a alguém, meus antepassados e toda a minha linhagem, hoje sou eu quem pede perdão. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Ho'oponopono. Respire fundo. Traga essa energia para você. E aí nós pedimos, Senhor, que todas aquelas pessoas que estão sozinhas, que querem um relacionamento, que querem uma pessoa, que precisam de ajuda nesse setor da vida, que essas pessoas sejam amparadas e abençoadas pela tua luz. Que Deus cuide de você com muito amor. Agora você pega o seu copo com água, que Deus nos abençoe nessa prática. E agora você toma a água pedindo a sua cura. Tome esse primeiro gole e agora pense, talvez eu precise de paciência. Eu aqui vou tomar paciência. Talvez você precise de tolerância. Talvez você precise de coragem para você agir aí na tua vida. Talvez você precise de foco no bem.
E aí você vai tomando essa água com essa energia. Eu sinto muito. Amores, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês sejam muito felizes nos relacionamentos e eu tô aqui para ajudar. Te amo, gente. Fiquem com Deus. Muito amor, muita luz para vocês. Namastê.